Olá, Capricórnio! Seja muito bem-vindo ao canal. Me chamo Luna e hoje a gente está aqui para ver mais uma mensagem da espiritualidade para você nesse momento, uma resposta, um direcionamento para algo que você precisa ouvir, tá bom? Lembre que é uma leitura coletiva, então pegue aquilo que ressoar, que realmente fizer sentido para você, tá? Aquilo que não ressoar, você libera e pode deixar para outra pessoa, tá? Caso você deseje leituras particulares, promoções do momento, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Vamos começar vendo uma mensagem com o oráculo. Fique calmo, tranquilo, tranquila, tá? Respire fundo e vamos começar. Mensagem para Capricórnio, Camelo, o búfalo, o rato. Caiu algumas cartas aqui. O polvo, o alce e a minhoca. Então vamos lá e vamos ver. A gente percebe aqui que você está numa energia de passar por alguma mudança. Não é uma mudança muito grande, tá? Mas o jogo, ele traz, assim, um certo direcionamento. A carta do povo, ela começa falando que você, digamos assim, você precisa cuidar da tua energia, sabe? E como é que você cuida da sua energia aqui? É você não permitindo que outras pessoas, de alguma maneira, elas possam invadir o teu espaço, elas possam invadir as tuas escolhas, as tuas decisões. Então, a carta do povo, ela traz muito forte é você saber colocar limites, sabe? Limites claros, limites ali que são é, essenciais para você não se perder nos excessos, nas cobranças das outras pessoas. Então, o povo, ele começa falando assim, olha, o que você estiver vivendo agora, tá? Aprenda a colocar limites. Aprenda a, a fechar o seu espaço, tá? Isso é extremamente importante. O camelo, ele me chama atenção porque ele fala muito sobre resiliência, né? A resiliência de você entender. Lembra que o camelo, ele guarda aqui, né, na costa dele, água, porque ele não sabe quando que ele vai beber água novamente. Então ele precisa preservar essa água, ele precisa ter esses recursos. E o camelo ele fala para você que você tem que saber primeiro se preservar, né? Saber quais são os seus recursos e que você tem esses recursos para você passar por qualquer problema e qualquer dificuldade. E também é uma carta que fala muito sobre resiliência. Aconteça o que acontecer na tua vida, você vai conseguir passar por isso, sabe? Você vai conseguir lidar com essa situação desafiadora, né? Ele pode atravessar quilômetros e quilômetros do deserto que ele consegue. Então, é uma carta que fala muito que você aguenta muito mais do que você imagina. Eu não vejo aqui que existe um problema que vai te vencer, mas você vai vencer o problema, tá? E às vezes a gente só precisa escutar isso, que a gente vai conseguir vencer alguma coisa, sabe? Porque a gente tem a carta da minhoca, e a carta da minhoca ela fala muito sobre as coisas parecerem muito lentas, muito devagar. E não é porque é lento e porque é devagar que não está crescendo, que não está evoluindo, que não está fluindo. Então, às vezes, você pode não estar vendo no mundo real as coisas acontecendo, mas não significa que não está acontecendo. A minhoca, ela tá onde, gente? Ela tá embaixo da terra. Quantas vezes que a gente vê uma minhoca? É difícil, né? É muito difícil. E não é porque elas não estão lá embaixo da terra que elas não estão trabalhando, que elas não estão vivendo, que elas não estão fazendo acontecer, né? Inclusive, a minhoca ela é fundamental para o crescimento das plantas, né? Dos frutos, dos legumes, de tudo. Então, existem coisas que estão lá nos bastidores que você não está vendo, nos bastidores da tua vida, mas não significa que não está acontecendo, né? É uma carta que ela fala muito sobre esperança. Então, aconteça o que for na tua vida, mantenha a esperança, se mantenha firme, se mantenha resiliente, tá? A gente tem a carta do rato, que ela fala aqui para você ter calma, tá? Se você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, não seja precipitado ou precipitada, não haja por impulso, não haja na agonia do momento. É uma carta que ela fala muito assim. Tenta avaliar essa situação como um todo, tenta ter uma visão do todo. O rato é uma carta que fala, evita todo tipo de desgaste, sabe? Tenha cautela, tenha muito cuidado com decisões que você vai tomar, com escolhas que você vai fazer. Esse caminho aqui, ele ainda tem muito a ser percorrido. E você tem que ter paciência na jornada, para você não se atropelar, para você não cair em armadilhas, tá? Não ser pego em armadilhas.
O Búfalo, ele fala muito sobre dificuldades que trazem oportunidade. E o que que isso significa? É, nem sempre os problemas, eles são só problemas, né? Às vezes tem problema que traz uma solução, às vezes tem problema que abre teu olho, às vezes tem um problema que... E eu não sei se eu tô ficando doida, tá, gente? Mas eu acho que todos os signos de terra saiu a carta do búfalo. Eu acho que eu tô ficando doida, eu não me lembro. E porque essa mensagem eu já falei outras vezes. Eu vou dar o mesmo exemplo. E aí, se você for ver os outros signos de terra, você vai ver. Eu falei das outras duas vezes que essa carta saiu, nessa rodada, que eu dei o exemplo do casamento. Que a pessoa vai casar, né? E ela descobre na véspera do casamento que ela estava sendo traída. Isso é um problema, mas que te traz uma liberdade, uma libertação de uma situação que futuramente ia ser um grande caos. Então, quando eu digo que um problema traz uma solução, é que ele abre teus olhos, ele te faz enxergar melhor, tá? Ele te faz perceber melhor. E aqui a gente tem um Alce que fala muito sobre a travessia, sobre o movimento, as mudanças que são inevitáveis, que a gente não pode controlar, mas que faz parte da vida, né? Então eu vejo que você está passando por um período de transição, tá? Que esse período pode estar sendo um pouco turbulento, pode estar trazendo algumas questões, você pode estar bastante inseguro ou insegura, mas que essa jornada aqui, ela tem um lugar para chegar, ela tem uma linha final. E que você precisa ter calma, paciência, tá? Se é na vida amorosa, se é no trabalho, tenha calma, tenha paciência. Não se desespere, tá? As coisas elas vão acontecendo devagar mesmo e não foque só no final. Tente ir vivendo o processo para que esse caminho não seja tão longo, tá certo? Vamos ver aqui mais uma mensagem para você com o tarô do Osho. Uma mensagem para Capricórnio, relâmpago, completude, o experienciar, moralidade. Siga mais uma. O avarento. Bom, aqui eu vejo você precisando se libertar de uma situação, né? A carta do relâmpago é a carta da torre no tarô tradicional e ela fala muito de algo que precisa ser quebrado, né? Como se alguma estrutura rígida, a gente tem a carta da moralidade, alguma estrutura extremamente rígida, ou vamos colocar assim, né? Ou uma estrutura rígida que você pode estar vivendo, pode ser uma cobrança, pode ser situações aí que você esteja extremamente rígido, ou um controle, né? Porque a gente tem um avarento que ela fala muito sobre o apego muito grande, o excesso de controle, que está mantendo você presa em um padrão que não é mais interessante, tá? O jogo ele fala que essa estrutura, ela é ilusória, ela tá só na sua cabeça, e que isso precisa ser quebrado. Esse ciclo ele já se completou, tá? A gente tem a carta da completude. Tem coisas que já finalizaram aqui, que não tem mais o que você fazer sobre, né? O relâmpago, ele fala daquilo que desmorona, de situações de ilusão que quebram, sabe? Que você não pode mais negar. Não adianta você fingir, você colocar uma visão de fachada aí e tentar manter essa situação a todo custo, sabe? Existem situações aqui que podem ser tuas contigo mesmo, tá? Situações de rigidez, de julgamento, de regras que estão te aprisionando. Que pode ser que, sabe o que seja? De repente, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos para ver se encaixa para você. Aqui a gente pode estar falando de você tentando agradar pessoas, você tentando agradar um chefe no teu trabalho, você tentando agradar dentro de um relacionamento, você tentando se encaixar dentro de um lugar ali, de uma situação com algumas pessoas. É como se você tivesse tentando agradar padrões externos, caber em algum lugar, fazer alguma coisa. E não dá para se manter assim, tá? A gente também tem aqui o avarento, que é o apego excessivo. Pode ser de dinheiro? Pode ser o medo de perder o dinheiro, pode ser o apego do dinheiro, olha ele agarradinho com o tesouro dele, olha ele construindo um muro sobre ele mesmo. Para se proteger, né? Para segurar aquilo que não tá legal. Existe uma coisa na tua vida que não tá bom, que não tá servindo.
que não tá legal e porque você tá agarrado nisso. A carta da torre, ela fala pra você soltar isso, tá? É você ter coragem, mas tem que ter coragem pra soltar isso. Existe uma situação aqui na tua vida que essa situação em específica, ela precisa chegar ao fim, né? A gente tem a completude. Você precisa, é carta do mundo, tá? Você precisa finalizar isso de uma vez por todas. Colocar um ponto final, né? Se abrir aí para outras coisas. Mudar a tua mentalidade. Pode ser sobre a tua mentalidade também, tá? A tua maneira de ver a vida. Às vezes a gente se coloca nessa. Eu vou falar uma coisa engraçada para Capricórnio, né? É, Às vezes, eu vou dar um exemplo meio pessoal, né? Eu sou peixes com ascendente em virgem. E eu tenho uma coisa muito chata com o perfeccionismo, com uma rigidez absurda. Eu me cobro muito para fazer as coisas certas, para entregar as coisas perfeitas. Eu me cobro isso em tudo. E essa rigidez, ela me atrapalha muito, porque ela me limita demais. Ela me limita de, às vezes, fazer um conteúdo que pode ajudar muita gente, porque eu acredito que aquilo ali não tá perfeito como eu queria que tivesse. Então, o que que eu quero te falar aqui? Que quando você se coloca numa posição muito rígida, de muitas cobranças, de tentar controlar tudo, você se limita. Você se coloca numa situação de que você perde oportunidades, você deixa de se sentir em paz, de fazer as coisas assim. Não é que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito, mas nem sempre precisa ser de um jeito. Nem sempre precisa ser com tanta rigidez. Olha o que saiu pra você. Um experienciar é uma carta para você viver, viver o presente, viver plenamente. Sabe aquela carta de você sentir o seu corpo, você sentir a sua alma, você não só pensar, você não só se cobrar, você não só ficar naquela energia de eu tenho que fazer, e tem que ser assim, e eu tenho que controlar, e tem que ser do jeito certo, sabe? De você entrar numa energia mais, sabe, tranquila. Você se libertar de uma coisa que te aprisiona, você conviver com o agora, você ter autenticidade, flexibilidade, liberdade. Então, por quanto tempo mais você vai ficar numa energia assim de regras, de imposição? E, gente, isso pode ser de você com você mesmo, tá? Mas pode ser também de uma pessoa agindo assim com você e você se sujeitando a isso. Então, a vida tá pedindo para você se abrir, sabe? Para você se colocar de uma maneira mais receptiva, mais tranquila, mais flexível, tá certo? Porque, gente, isso não vale a pena. Isso não compensa, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá bom? Vamos ver aqui mais uma mensagem com um tarô para você. Opa! Cavaleiro de Ouros, sete de espadas invertido, sete de ouros invertido, três de paus. Vamos ver aqui. Ó, aqui eu vejo como se você tivesse meio que passando por um momento ou por uma fase de teste, hum, teste de paciência, teste de perseverança. Porque assim, o Cavaleiro de Ouros é uma carta que fala muito sobre perseverança, sobre se manter firme. Isso pode ser numa rotina, na sua rotina, pode ser no teu trabalho, pode ser num progresso ali mais devagar de alguma coisa que você esteja buscando. É uma energia que fala muito de disciplina, de paciência, que as coisas vão acontecendo ali, meio que no tempo delas. Sabe? É como, sabe aquela carta que fala assim, ó, você tá no caminho certo, mas isso aí é lento, é devagarzinho. E não dá pra gente querer atropelar as coisas, botar a carroça na frente do boi, né? E aí a gente tem justamente o sete de espadas, né? Que são o sete de espadas e o sete de ouros aqui invertidos. Duas cartas de número 7. E, e aqui fala sobre o desafio. E qual que é o desafio? De você conseguir lidar com alguma frustração, de você conseguir lidar com a ansiedade. E você também ter consciência, tá? Das suas expectativas. E o que que eu quero falar com isso? Gente, às vezes o jogo ele tá falando para você revisar as coisas, para você reorganizar, reolhar, revisar. Vamos supor que você tá querendo alguma coisa aí na tua vida. Essas cartas, elas falam muito sobre expectativas irreais. E qual é o perigo e qual é o problema de quando a gente coloca uma expectativa que ela não
tem possibilidade no mundo real. Você vai ficar frustrado. Frustrada. Você vai cair aqui em uma armadilha. E o jogo ele fala assim, ó, você tá seguindo um caminho e você tá pensando que esse caminho vai te dar o resultado X, tá? Você tá criando uma expectativa enorme. Então é hora de você olhar para isso de uma maneira esperta, inteligente, recalcular essa rota, entender que você está colocando uma expectativa muito grande nessa situação e que você tem que revisar isso. Porque para os frutos que você quer, esse esforço que você está dando, você não vai conseguir. Ou você reduz a tua expectativa, diminui ela para o que realmente você está fazendo, ou você muda a tua rota, recalcula essa rota para você sim conseguir isso que você quer, tá? Tanto que a gente tem o três de paus e tá invertido, que é uma carta que fala muito sobre a visão do futuro, né? E sobre a falta dessa visão do futuro, sobre a falta do progresso, sobre a dificuldade de expandir, de conquistar, de ir atrás do que você está buscando. E então aqui a gente vê que tá muito limitado o caminho que você está seguindo. É como se você não conseguisse encarar claramente onde isso vai te levar. E isso pode te trazer muitas armadilhas, muitos problemas, tá? Então a mensagem é: existe um processo aqui que está acontecendo de maneira lenta. Os resultados, eles não vão chegar rápido. Então, se você está esperando o resultado rápido, calma. Você não está tendo clareza sobre esse futuro e essas expectativas estão muito grandes, então você pode começar a desanimar e entrar aqui numa energia de desmotivação. Então você precisa ser honesto com você e honesta e ajustar essas expectativas, seguir com disciplina, confiança. Mas assim, não é o momento de você desistir, tá? Mas é o momento de você persistir, mas ter ajustes, ter paciência, tá? Para que não caia numa armadilha, tá bom? Vamos ver aqui mais uma mensagem, a última mensagem para Capricórnio com o tarô. Rainha de Ouros, Rainha de Espadas, a carta do Sol, As de Copas invertido. Bom, nesse caso aqui, eu sinto aqui uma energia de que você precisa ter mais clareza e mais maturidade para que isso prevaleça sobre a tua vida emocional, né? A gente tem duas rainhas, a rainha de ouros e a rainha de espadas, juntas, que elas falam muito sobre. É interessante, né? Sobre uma sabedoria, uma expertise mental, e ao mesmo tempo, na realidade, é como se você tivesse que tomar decisões firmes e você tivesse que sustentar essas decisões. É como se o jogo falasse assim: olha, esse momento agora vai exigir que você faça uma escolha, que você tome uma decisão, que você faça um posicionamento, que você fale uma coisa, mas você tem que sustentar isso, tá? Você tem que tomar uma decisão firme, racional, você tem que falar uma coisa firme, mas você vai ter que sustentar isso. Sabe? Pode ser dentro de um relacionamento, pode ser no teu trabalho. E é interessante porque é uma carta que fala de você agir com maturidade, com firmeza e sem se levar pelas emoções. Inclusive, no teu lado emocional, a gente tem o ar de copas invertido, que fala justamente de um bloqueio emocional, de uma dificuldade de abertura, de um sentimento ali complicado, de vazio. É como se você tivesse uma dificuldade de se abrir plenamente, de sentir plenamente, de se reconectar. E você vai ter que deixar esse emocional um pouquinho de lado agora e agir pela razão, e agir com firmeza, e agir com decisão, sabe? Tanto que a carta do Sol vem no seu jogo, que é uma carta que fala de clareza, de iluminação, de transparência, de situações que estavam antes confusas, elas começarem a se mostrar quem realmente são, elas começarem a fazer sentido, e você tomar esse posicionamento agora, e ser importante esse posicionamento da sua parte, tá? Existe um momento em que a gente tem que pensar com o coração, e existe um momento que a gente tem que pensar com a razão. E agora você tem que pensar com a razão. E você tem que ter firmeza. Aqui você tem que ter clareza, tem que ter firmeza para você conduzir alguma coisa aí, tá? Claro que você não vai ignorar o teu coração. Aqui fala de cura. Se você precisar perdoar, se você precisar desculpar alguém, se você precisar se perdoar, né? Se restaurar. Mas, sabe, agindo com firmeza. Não é para você endurecer e ser extremamente
rígido ou rígida a ponto de você bloquear os seus sentimentos. Mas se, por exemplo, alguém errou com você e você precisa chamar a atenção dessa pessoa, não é que você não vai perdoar, você perdoa essa pessoa, você tira esse bloqueio aqui do teu coração, tá? Perdoa essa pessoa, mas conversa com ela e coloca aí a situação. Fala, olha, você errou comigo, eu não vou mais tolerar esse tipo de erro, eu não vou mais aceitar esse tipo de situação. Apesar de eu ter te perdoado, eu não vou mais sustentar isso, tá? Pra mim não dá. É você saber se posicionar, você saber colocar os seus limites. Não é pra você levar rancor, mágoa, ressentimento. Perdoe, tire esse as de copas invertido do teu coração. Saiba trabalhar aí essas emoções, mas não se prenda só a isso, sabe? Não se limite a isso, porque isso não faria bem pra você, tá? Mas seja firme, saiba colocar o teu limite ali nessa situação, tá certo? Olha só, meu bem, eu espero muito que uma dessas mensagens possa ter te ajudado, possa ter trazido assim uma resposta, ter te orientado. Se você se sentiu tocado, pode deixar aqui nos comentários para mim ler. Eu ficaria muito feliz se você puder curtir, comentar, compartilhar. Eu fico muito feliz também, ajuda muito o meu trabalho. É, que você possa se sentir abençoado, se sentir tocado pela espiritualidade. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que você esteja aí nesses próximos dias bem amparado, tá certo? Muito, muito obrigada se você chegou até aqui nesse momento do vídeo, tá bom? Eu espero muito que a gente se encontre no próximo vídeo. Um beijo enorme no seu coração e até lá!